Muito bom dia a todos e bem-vindos a este webinar sobre economia circular e turismo regenerativo. Este webinar é organizado pelo projeto TELUS, Rethinking Tourism, que é parcialmente financiado pela EEA Grants. Queremos agradecer a todos os nossos oradores por terem aceitado o nosso convite para estarem aqui conosco hoje e pensar e refletir sobre este tema tão importante na atualidade. Para falar deste desafio da transição para uma economia circular, temos connosco hoje Roberto Antunes, diretor executivo do NEST, Centro de Inovação do Turismo; Teresa Ferreira, diretora do Departamento de Dinamização da Oferta e dos Recursos do Turismo de Portugal; João Menezes, secretário-geral da BSCD Portugal; e ainda Sérgio Ribeiro, CEO e co-fundador do Planeteers World Gathering. Mas antes de avançarmos para o nosso debate, temos connosco a doutora Susana Scária, diretora de Serviços da Secretaria-Geral do Ambiente do Ministério do Ambiente e Ação Climática, que vai proceder à abertura deste webinar. Doutora Susana Scária, bom dia, muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pedia-lhe agora que conversasse um pouco connosco, vou dar-lhe o palco e pedir então para nos ajudar a pensar sobre este desafio da economia circular. Muito obrigada, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, Laura, a todos os presentes, bem-vindos. É um gosto estar aqui e uma responsabilidade muito grande abrir este webinar com tão reputados oradores. Espero que tenham uma boa sessão de manhã sobre este tema. E relativamente a este mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu, que em Portugal financia 5 programas distintos, um dos quais é o Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia Baixo Carbono, que se sustenta em 5 objetivos estratégicos de reduzir a poluição e os efeitos adversos nos ecossistemas, de aumentar a resiliência e conduzir à mitigação e à adaptação às alterações climáticas do território nacional, de fortalecer a cooperação com os países doadores, e de reduzir as disparidades económicas e sociais relativamente à média da União Europeia, dos países da União Europeia. Concretamente, este programa assenta em 3 grandes objetivos ou pilares essenciais. Estes objetivos operacionais dizem respeito à aplicação de pilotos e de projetos que visam aplicar os princípios da economia circular, um pilar fundamental só com um projeto para apoiar a valorização do território baseado no desenvolvimento de planos e de ferramentas para as reservas da biosfera em Portugal, e um terceiro pilar relativamente a projetos de mitigação e adaptação às alterações climáticas a nível local. Na totalidade vamos apoiar 56 projetos, 3 dos quais já pré-definidos, 2 deles para adaptação a nível local, um deles que é muito importante para definir o roteiro para o século XXI para a adaptação a nível local, às alterações climáticas, e neste pilar, onde este projeto é financiado, que é a da aplicação dos princípios à economia circular, temos na totalidade 3 grandes áreas que são cobertas por este programa e que no fundo são uma de sensibilização e redução do lixo marinho plástico, 6 projetos na zona costeira dispersos pelo território nacional para sensibilizar as comunidades e desenvolver metodologias de redução do lixo marinho plástico, um projeto pré-definido que vai alterar a regulamentação relativa aos sistemas de depósitos de garrafas e bebidas e latas. Esse projeto tem no fundo também um teste piloto de 8 outros projetos espalhados pelo território nacional que visam, e que vocês em algumas cidades já estão a testar, que visam no fundo testar qual será o melhor sistema de depósito de recolha das garrafas e bebidas. E depois, dentro ainda deste pilar, temos 14 projetos relativamente ao desenvolvimento de metodologias, estándares,
standards e de aplicação de projetos pilotos no âmbito da construção circular e de aplicar metodologias de redução dos resíduos de construção e demolição. E neste sentido temos 10 projetos muito distintos, pilotos muito distintos, e de facto este projeto que nós hoje vamos ouvir é comparativamente, em relação aos outros todos, completamente distinto. Para já porque o promotor é uma startup, para já também tem parceiro com um país doador, tal como os outros, mas de qualquer forma distingue-se pela originalidade, pela implementação no território Alentejo Litoral, que é completamente distinto dos restantes projetos, e porque vai testar estas metodologias num setor muito específico, que é o turismo. Distingue-se dos outros projetos precisamente porque os outros projetos estão ou ancorados em promotores académicos, reputados no teste das suas metodologias, ou de empresas de construção que fazem inovação e desenvolvimento e investigação a nível interno. E, portanto, é o palco privilegiado para a aplicação da inovação, e desejo a este projeto e a todos vós uma boa manhã e os maiores sucessos para a implementação deste projeto, porque o sucesso deste projeto também é o nosso. E muito obrigada, Laura, pelo convite e bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Susana, foi um gosto tê-la connosco e poder ouvir também tudo o que está a ser feito neste âmbito. Há muito por fazer ainda, mas também já muito está a ser feito. Vamos então dar início à nossa mesa redonda, que tem como tema a relevância da transição para um modelo da economia circular aplicada ao turismo. Gostaríamos ainda de salientar e recordar-vos que no final haverá oportunidade para perguntas e respostas e que poderão usar para isso o nosso chat ou a Q&A. Vamos iniciar esta nossa mesa redonda com o Roberto Antunes, do Nest. Roberto, bom dia. E a pergunta que tinha para fazer no início desta nossa mesa redonda tem a ver exatamente com o panorama das startups em Portugal. Até que ponto este tecido das startups já reflete esta necessidade de aplicar modelos de economia circular ao turismo? Olá, muito bom dia. Olá, Vera, e olá a todos que nos estão aqui a ouvir. Muito obrigado pelo convite. Em relação a esta questão, eu diria que sim, de facto, já vos darei talvez até aqui alguns exemplos de diferentes áreas abrangidas um pouco pelo trabalho exploratório que as startups fazem em alguns contextos de programas de inovação. Mas antes de mais, eu acho que há duas considerações aqui a ter. Em primeiro lugar, o trabalho das startups ou o exercício de inovação e respostas que a gente vê na economia, neste caso em particular para o turismo, é também um reflexo também um pouco do nosso estádio de maturidade enquanto nação, enquanto também cidadãos e enquanto estratégia também nacional em relação a esta temática. Portanto, as startups também não andam de certa forma tão em contraciclo, de facto detectam em si oportunidades com alguma inteligência na participação de como quebrar alguns paradigmas, trazer novos business models, olhar e projetar um pouco o futuro com base em tendências e oportunidades, mas de alguma forma também são um fruto de um pensamento generalizado de uma população. E aí eu devo dizer que eu acho que ainda temos bastante para desenvolver nesta matéria da economia circular, tanto de um ponto de vista de educação e começar pelos básicos dos básicos, portanto incutir estes princípios primeiro, antes de mais, em nós, cidadãos, e depois, obviamente, repercutir isto tudo em empresas e seus colaboradores, para que, de facto, isto esteja impregnado num pensamento de desenvolvimento de negócios e de business models. Em segundo lugar, eu acho que, não obstante esta situação de que, de facto, há aqui uma oportunidade e uma necessidade também de aceleramento nesta questão da economia circular, o próprio contexto atual vem também a trazer uma grande necessidade de, enfim, autossuficiência regional. A própria União Europeia começa a colocar aqui bastantes instrumentos e uma estratégia até competitiva versus China, Estados Unidos e tudo mais, para de facto conseguirmos um maior entrosamento até dentro da nossa própria região. Isto até pode ser pensado a uma escala bastante regional e quase que micro,
e, portanto, há um certo incentivo, de facto, para fazer com que haja um fortalecimento destas economias regionais que sejam, de futuro, de forma também a conseguirmos ser mais saudáveis e estar mais robustecidos em situações eventualmente críticas como esta do Covid. Mas um ponto positivo tem a ver com o próprio turismo, que ele, na prática, e por ser um setor quase de pessoas para pessoas, não é? Acaba por refletir também, já desde dos inícios e no decorrer da sua história, como sendo bastante propenso a isto, e portanto os efeitos até da economia da partilha, os grandes desenvolvimentos económicos quando surgiram exatamente estes novos modelos, por exemplo, da partilha, que não são necessariamente circularidade, mas que fazem parte desse contexto, o soft mobility, portanto estes meios de transporte alternativos, elétricos, de partilha, inclusivamente a não necessidade de pertença, da compra, a reutilização, portanto desde o apartamento ao carro, à bicicleta, entre outros, são grandes exemplos que a gente vê bastante mobilizadores do próprio turismo, portanto aí nós já vemos bastante. Mas, de facto, grandes exemplos de implementação tendemos a ver noutras regiões. Em Portugal eu acho que começa a aquecer todo o interesse por parte do domínio das startups e há aqui vários exemplos bastante interessantes que começamos a ver aqui em Portugal. Muito disto também é fruto, obviamente, de um estímulo, grandes programas de inovação, muitos deles desenvolvidos por conta do próprio Turismo Portugal, Foster Innovation in Tourism, nós nesse também temos alguns, e procuramos também fazer com que isto seja um ponto de partida do desenvolvimento de economia circular. Existem até alguns programas de inovação focados exatamente nisto. E para terminar, dava-vos só aqui e pontuava e pincelava com alguns exemplos que tomei nota e fui-me lembrando, bastante interessantes, que entram exatamente neste espectro, em como em Portugal surgiram, por exemplo, Live Electric Tours, os passeios feitos com veículos elétricos e que foi também, obviamente, prémio da Organização Mundial do Turismo, este projeto, e que está a ter imenso sucesso e que está a ter projeção internacional. O reaproveitamento do edificado, aliás está aqui a Teresa, pode falar até de vários projetos do Turismo Portugal, enquanto edificado que está ou decadente ou sem uso, que está a ser reutilizado para o turismo, portanto a não necessidade de estar a construir mais e a fazer mais paredes para trazer a oferta ou para qualificar a oferta. Isso é algo muito forte aqui em Portugal e também grande destaque internacional destes projetos. As startups estão a trazer várias soluções para o cálculo das emissões de dióxido de carbono, por via, obviamente, da redução do combustível e o apelo ao uso de alternativas. O exemplo também, bastantes exemplos de mobilidade as a service, no sentido em que existe, por exemplo, a bilhética integrada entre meios de transporte e, por exemplo, os pontos de interesse, museus, entre outros. Já existem soluções nesse sentido. Existem também soluções para reaproveitamento por exemplo, de refeições, portanto, no âmbito da restauração, na hotelaria e na restauração em si também, o reaproveitamento, quer para prover de refeições a outros a um preço mais baixo, ou até o reaproveitamento de resíduos para fins de compostagem também, é outro exemplo também de que já existem essas soluções e startups a trazer oportunidades. E outra muito interessante também do ponto de vista de trabalho, outro ativo são as pessoas, a possibilidade também de poder reafetar os recursos, e quem tem, ou organizações que têm necessidade, por exemplo, de cozinheiros ou de outras funções relacionadas aqui com o turismo, existem também aqui soluções de marketplace, até por parte de uma startup capitalizada pela Portugal Ventures, e portanto, como podem ver, isto vai de um espectro desde a própria oferta que chega aos olhos do próprio turista, a também a determinadas partes da própria cadeia de valor ou departamentos de uma própria empresa, só para vos deixar aqui com alguns exemplos. Muito obrigada, Roberto, e ficámos aqui com muitos exemplos mesmo, como dizias, e é muito interessante ver tudo o que já está a acontecer. Precisamos talvez de continuar a trabalhar nesse sentido, e é por isso que vamos ter a oportunidade agora de ouvir a Teresa Ferreira, perguntando-lhe exatamente qual é a relevância que este tema tem para o turismo de Portugal e que programas e iniciativas existem já neste sentido. O Roberto já falou de algumas, mas queríamos muito ouvi-la agora e perceber então de que forma é que o turismo de Portugal realmente tem já uma estratégia nacional para esta questão.
Olá, bom dia, obrigado pelo convite, por participar neste momento de reflexão e de partilha, que, enfim, também é importante para todo este processo que estamos a fazer no âmbito da sustentabilidade. De facto, o conceito de economia circular é muito inspirador, no sentido em que nos obriga a ter presente todas estas dimensões da redução, da reutilização, da recuperação, de deixarmos de pensar em fim de ciclo de vida para passarmos, enfim, a ter uma lógica de renovação da própria forma de organizarmos a nossa vida e de fazermos os nossos consumos. De facto, do ponto de vista do turismo, eu não posso deixar de referir a nossa Estratégia Nacional 2027, que é muito sustentada em metas de sustentabilidade, nos 3 pilares da sustentabilidade e, enfim, destaco aqui em particular uma meta bastante ambiciosa, que é de conseguirmos em 2027 termos mais de 90% das empresas do setor do turismo com métodos de uso eficiente da água, da energia e da gestão dos resíduos, entre outras metas, como, por exemplo, que é também muito relevante para essa melhor utilização dos recursos, que é baixar o índice de sazonalidade e, portanto, conseguirmos ter uma distribuição da oferta e da procura turística no território mais equilibrada e ao longo de todo o ano. E é um pouco na declinação, digamos assim, da estratégia que entretanto também lançámos o nosso plano Turismo Mais Sustentável 2023, aqui com uma meta temporal intermédia, mas que é muito relevante no conjunto das iniciativas que contempla, porque, enfim, traz aqui um acréscimo de exigência, no sentido em que também tem como meta em 2023 conseguirmos ter 75% das empresas com mecanismos de uso eficiente dos recursos, e introduzimos um aspecto, enfim, muito relevante para a economia circular, que tem a ver também com a redução do uso de plástico, especialmente o plástico de uso único. E, portanto, isto significa que, do ponto de vista do turismo, a existência de política pública é essencial para dar as devidas orientações e os devidos sinais ao setor. E aqui acho que é importante destacar não só a legislação específica ou as políticas públicas específicas do setor do turismo, enfim, temos previsto rever alguns dos requisitos aplicados, nomeadamente aos empreendimentos turísticos, no sentido de poder haver mais exigência do ponto de vista das práticas de sustentabilidade àqueles empreendimentos também com maior classificação, ou termos previsto, do ponto de vista dos apoios financeiros, acautelar que todos os investimentos que são feitos contemplam investimento nas áreas da sustentabilidade e, portanto, digamos que deixa de ser possível imaginar investimentos feitos na área do turismo que não incorporem medidas de sustentabilidade e, portanto, isso são sinais muito claros que a política pública dá aos seus parceiros, mas também ter presente a presença do turismo em outro tipo de políticas e legislação de natureza transversal, não é? O que significa que, enfim, por exemplo,
No Plano de Ação Nacional para a Economia Circular estão acauteladas iniciativas do setor do turismo. No Pacto Português para os Plásticos está acautelado e está presente o turismo de Portugal. Portanto, eu creio que cada vez mais é necessário esta articulação de setores para que, enfim, os resultados sejam aquilo que nós pretendemos. Um outro tópico que me parece muito relevante, nomeadamente para o setor, é a capacitação e a formação. Nós temos, e aqui o Turismo de Portugal tem um papel relevantíssimo e tem assumido esse papel, que é essencial darmos ferramentas para que as nossas empresas, e sabemos bem que as empresas do setor do turismo são fundamentalmente micro e pequenas empresas e, portanto, é necessário disponibilizarmos formação muito orientada para estes temas, disponibilizarmos ferramentas que os ajudem a encontrar as melhores soluções, enfim, numa área que também tem esta dimensão de inovação e que é sempre necessário ir percebendo quais são as melhores soluções no contexto específico e, portanto, não entrarmos aqui numa postura de fazer qualquer coisa em nome da sustentabilidade sem ter uma noção clara do que é verdadeiramente aplicável. E, finalmente, e com isto termino, uma outra dimensão que me parece importantíssima também estar alinhada e que no fundo vai ao encontro daquilo que o Roberto diz, que o turismo é de pessoas para pessoas, que é isto tudo também só funciona, enfim, ou seja, daquilo que é o trabalho dos agentes do turismo, se tivermos, por um lado, as comunidades e os territórios também alinhados e com práticas e atitudes implementadas, por um lado, e por outros turistas, e portanto é claramente necessário que consigamos também aqui um processo de educação, de sensibilização dos turistas que nos visitam, para que compreendam qual é o nosso propósito do ponto de vista da sustentabilidade e o que é aquilo que também lhes devemos exigir de uma certa forma do ponto de vista da maneira como vão usufruir do nosso território. Portanto, várias dimensões de trabalho e muita coisa para fazer, mas em curso, ainda assim. Exato, essa é a nossa maior convicção, é que está em curso, não é? Então, legislação, formação, educação e metas ambiciosas, é por aqui que o caminho se faz e estamos todos a andar já nesse sentido, não é? Exatamente. Muito obrigada, já voltaremos a si. Passaria agora para o João Menezes, da BCSD Portugal. E João, bom dia. A pergunta seria no sentido de perceber de que forma é que o BCSD pode ajudar o tecido empresarial do setor do turismo nesta tão importante e tão relevante transição. Obrigado, Vera, pela questão, obrigada pelo convite e também bom dia a todos e a todas e aos meus colegas de painel e não só a quem nos está a seguir. Dizer que eu penso que nós na ronda seguinte de questões vamos poder abordar, ainda que ao de leve, o tema, o que é que distingue o turismo regenerativo, o que é que o caracteriza e, portanto, eu vou passar por cima dessa questão, vou assumir que por agora todos sabemos de que é que estamos a falar e vou responder de que forma é que o BCSD Portugal pode ajudar as empresas a serem mais sustentáveis ou mais regenerativas. Basicamente, o BCSD Portugal, e de uma forma muito sumária, é um conselho empresarial que existe em Portugal desde há 20 anos, foi criado por 3 empresários portugueses que na viragem do século XX para o XXI perceberam que um tema decisivo para a competitividade das empresas iria ser a sustentabilidade ao longo de todo este século XXI, a par da transformação digital. Para tratar o tema da sustentabilidade, criar o BCSD Portugal. E de facto o que se está a verificar é que a digitalização primeiro, mas agora a sustentabilidade, são os 2 grandes vetores de transformação do século XXI, das nossas sociedades, das nossas economias, dos modelos de negócio das empresas, dos nossos estilos de vida, obviamente. Já ninguém pode dizer que está fora do digital, daqui a 10 anos ninguém vai poder dizer que está fora da sustentabilidade.
Bom, dito isto, já agora o BCSD Portugal pertence desde a sua gênese a uma rede global do WBCSD, World Business Council for Sustainable Development, que é uma rede que faz agora 26 anos e que resulta de um compromisso da Cimeira da Terra. As Nações Unidas, em 1992, organizaram uma Cimeira da Terra, designaram a Cimeira da Terra no Rio de Janeiro, e esse é o primeiro momento, se quisermos, em 1992, como disse, em que o tema da sustentabilidade se torna um tema mais amplo, mais mainstream, como se diz, e em que as Nações Unidas diz claramente, meus senhores, este tema, o desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade, não pode só ficar no perímetro das instituições públicas, dos governos, das ONUs, das instituições multilaterais como o Banco Mundial, ou até da sociedade civil, das ONGs. Este é um tema que as empresas têm que agarrar, e cada cidadão em particular. E como na altura não havia nenhuma interface para o universo privado das empresas, dizer que na altura das 100 maiores economias do mundo, 51 já eram empresas, e portanto as empresas têm imenso impacto, não só nas pessoas e no planeta, como têm imenso potencial de inovação, imenso potencial de investimento, imenso potencial de conhecimento tecnológico, e por essas razões todas têm que fazer parte da equação da sustentabilidade. Não havia, como eu dizia, nenhuma interface na altura com as empresas. Criou-se o WBCSD 3 anos depois da Cimeira da Terra, que tem sede em Genebra, tem escritórios de Nova Iorque a Xangai, a Singapura, a Tóquio, e depois tem presença em 65 países, entre os quais Portugal. Bom, o que é que nós fazemos, como eu dizia, desde há 20 anos? Nós ajudamos as empresas na jornada para a sustentabilidade e fazemos isso por três vias, principalmente. Primeiro, temos uma dimensão que é ajudar as empresas a incorporar e a compreender melhor temas que nós consideramos decisivos, nós e as empresas, e aí temos 6 temas, e esta primeira via de ajudar as empresas na sua jornada para a sustentabilidade traduz-se em grupos de trabalho. Os 6 grupos de trabalho que temos atualmente são sobre o tema da descarbonização, e aí estamos neste momento a fazer um trabalho com a McKinsey, com as empresas membro, vamos apresentar dia 18 de maio, chamado Net Zero Portugal, e portanto tem a ver com ajudar as empresas a descarbonizar as cadeias de valor, basicamente é isso. Como? O segundo tema que exploramos ao nível de grupos de trabalho é o da biodiversidade e capital natural, e aí temos atualmente um projeto que é um projeto chamado Act for Nature Portugal, começou por ser lançado em França há 3 anos, com uma série de multinacionais a bordo, e agora foi lançado em Portugal há um ano, cerca de um ano. Depois temos um terceiro tema que é o de economia circular, muito caro hoje ao que está em debate hoje, este painel, e a economia circular temos um projeto neste momento que tem a ver com, fomos um país piloto do WBCSD para a implementação de uma ferramenta que ajuda as empresas a medir o grau de circularidade da sua cadeia de valor, porque não havia ferramentas que dessem à empresa um valor. O mundo foi em 2019 8,6% circular apenas, mas não tínhamos nenhuma ferramenta para as empresas medirem o grau de circularidade. Nós fomos país piloto na adoção de uma ferramenta desenvolvida pelo WBCSD. Depois temos um quarto tema que é o das finanças sustentáveis, um quinto tema que é o das cidades inteligentes e sustentáveis, e um sexto tema que é o da cadeia de valor, que é um tema mais holístico, digamos assim, em que temos uma carta de princípios, uma espécie de certificação, enfim, não é bem uma certificação, mas parecido. Portanto, uma das formas de ajudar as empresas na jornada para a sustentabilidade é através de grupos de trabalho, mas há mais 2, só para concluir. A segunda é formação, e portanto acesso a conhecimento, se quisermos, e nós temos nesse tópico da formação uma jornada para a sustentabilidade em 4 etapas, e de acordo com o grau de maturidade da empresa. E depois temos um terceiro área, que é a área de comunicação e eventos, e que pretende levar o tema, se quisermos, trazer o tema mais a público, e portanto fazemos uma série de eventos, e online e offline, e temos umas newsletters, enfim, e depois ainda temos uma quarta área, isto é 3+1, de projetos que são objeto de financiamento europeu ou nacional, mas não é muito o nosso campeonato ou o nosso modus operandi próprio das ONGs, digamos, de andar a fazer candidaturas a financiamentos, de maneira que não é tão, não exploramos tanto essa via. E é isto, em linhas muito gerais, o BCSD serve precisamente para ajudar os seus membros nessa jornada para a sustentabilidade. Só para concluir, nós temos atualmente 118 membros que representam sensivelmente 10% do PIB nacional, e por coincidência o WBCSD, os membros do WBCSD internacionais representam também cerca de 10% do PIB mundial. Portanto, ainda temos muito por fazer, mas já estamos alinhados também aqui na transição para um maior conhecimento de toda esta área. Talvez falte conhecimento e por isso é tão importante todo o trabalho que o BCSD está a fazer. Não queria interrompê-la, mas só dizer, Vera, assim, já estamos apontados na direção certa, mas falta conhecimento, sim, mas sobretudo falta velocidade. Falta muita velocidade. Não basta estarmos apontados na direção certa, porque de nada serve ir morrer à praia, como se costuma dizer, e portanto temos mesmo que acelerar.
Claro, até porque as metas são para 2023, dizia a Teresa Ferreira, e para 2027, e já estão aqui as duas logo ali ao virar da esquina do tempo, diria eu. Passaria agora ao Sérgio Ribeiro, do Plantiers. Sérgio, falávamos também de eventos e falávamos da economia circular, e a pergunta é nesse sentido: o que é que nós podemos esperar do Plantiers World Gathering de 2022 e como é que vem o vosso papel na transição para um modelo de economia circular? Bom dia a todos, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui a partilhar ecrã, não é palco, a partilhar ecrã com pessoas que prezo muito e o trabalho que fazem todos os dias por estes temas. Pois eu acredito que soluções já não faltam, ou seja, realmente há cada vez mais soluções a surgir dentro daquilo que podem ser opções para mudarmos o tecido empresarial e mudar o sistema de estilo de vida e social que estamos a viver. A única questão mesmo é uma questão de escala e aí a velocidade ser um fator importante. Muitas vezes falamos com empresas e não só o evento permite-nos aqui uma noção bastante alargada do cenário atual, digamos assim, no tecido empresarial, não só nacional, mas internacional. Mas muitas vezes dizem nós que realmente queremos também aplicar mais coisas, mas encontramos soluções que não têm a escala necessária ou que não têm a dimensão necessária para entregar este tipo de oferta, e acredito que isto é uma questão de tempo e de também financiamento, que foi outro tema que se falou aqui, porque vemos realmente a começar a entender que o dinheiro e o capital está a começar a encaminhado para estas áreas tão urgentes hoje em dia. E entra aqui num ponto também que é da percepção de que é urgente mudarmos, mas também sabermos que muitas das empresas ainda não estão a conseguir fazer essa mudança de forma efetiva. E, primeiro que tudo, acho que há uma noção que às vezes nos falta, que é, e foi mencionado inclusive pelo João Menezes há pouco, de alguma forma, que é, nós vamos para trás e quando aparece a internet, muitas das empresas não fizeram esta mudança logo, ou seja, porque era preciso investir, era preciso gastar tempo e já havia operações, já havia fogos para pagar, já havia coisas importantes para no dia-a-dia, que houve pessoas que deixaram para a frente e perceberam que foi uma falha de competitividade. Depois mudamos para um mundo mobile, um mundo completamente conectado, depois sentimos a mesma coisa, empresas que não fizeram esse investimento na altura. E esta década será certamente o momento em que, mais cedo ou mais tarde, as empresas que não fizerem esta transição vão entender que a sustentabilidade é o fator de competitividade desta próxima década, é realmente a área onde os investimentos têm que ser canalizados e as alterações que estamos a ver hoje em dia têm que ser nesse sentido. Em termos de turismo, há uma coisa que eu realmente sempre achei que há duas variáveis que se trabalham no turismo que são muito análogas ao que se trabalha na sustentabilidade, que é pessoas e território. No fundo, resume-se a trabalhar com esta interação entre as pessoas e depois as pessoas com o território. E, no fundo, se formos ainda mais em zoom in deste setor, este setor o que oferece são experiências. Vamos procurar o cliente. O que é que ele oferece? São experiências ao cliente. E nós temos visto nos últimos tempos, e acho que a pandemia vai acentuar isto, que houve uma procura, mesmo quase interna, que a pessoa percebeu o que é qualidade de vida. E as pessoas esquecem-se muitas vezes que a qualidade de vida e a sustentabilidade estão muito ligadas. Ou seja, implementar sustentabilidade na oferta do turismo, implementar sustentabilidade no mercado, implementar sustentabilidade no nosso estilo de vida diário, é qualidade de vida, é a procura constante por qualidade de vida. E falamos de net zero emissions, o zero waste, falamos agora de regenerar, e já vemos casos muito curiosos no mundo inteiro, como por exemplo na Nova Zelândia, que começam a ter uma abordagem de ter os turistas como uma peça ativa na regeneração e participativa na regeneração do território, na regeneração da biodiversidade e dos ecossistemas. E há um desafio grande aqui também neste setor, que é a questão do tipo de empresas. Porque uma coisa é falarmos de grandes empresas, outra coisa é falar de PMS, outra coisa é de startups. Portanto, são realidades muito distintas, não é? Onde, claramente, as grandes empresas têm um papel fundamental naquilo que é o que disponibiliza no mercado. E nós conhecemos os consumidores porque nós somos um consumidor. Portanto, basta olhar para nós e entendemos que muitas das decisões que tomamos no dia-a-dia ainda não são completamente sustentáveis. Eu próprio admito isso e acredito que muitas vezes é porque
tudo o que nós compramos, todas as decisões que tomamos é em função daquilo que as empresas disponibilizam no mercado, e acho que há aqui ainda um percurso a ser dado em transformar a oferta das empresas para soluções mais sustentáveis. Depois, as PMEs é diferente, porque a liderança é muito mais, muitas vezes é familiar, são empresas familiares, muitas vezes não têm os recursos, muitas vezes não têm o mesmo tipo de recursos financeiros que as grandes empresas têm, e muitas vezes o conhecimento não chega de forma estratégica, da mesma forma como chega às grandes empresas e multinacionais. Eu diria que, se quisermos que também estas PMEs façam esta mudança, façam um percurso de alguma forma o turismo e outras entidades, Turismo Portugal e outras entidades já o estão a fazer, que é de capacitar, e falou-se aqui, capacitar, formar as pessoas para estes temas de sustentabilidade. O que é realmente a sustentabilidade? E não é sustentabilidade, digamos, esporádica, que acontece muito a sustentabilidade esporádica de algumas iniciativas, é pensar como é que o meu negócio realmente pode ter sucesso no futuro, mas ao mesmo tempo entregar um balanço positivo para o planeta, um balanço positivo para as comunidades onde estou envolvido, e que em última instância, já está comprovado com empresas que fizeram este caminho antes, que em última instância o próprio negócio beneficia de todas estas alterações estratégicas e na implementação, porque também a relação que há dos clientes e das comunidades com as empresas torna tudo muito mais robusto e resiliente a crises e realmente também a estas mudanças que acontecem radicais e que estão a acontecer também agora. Por último, também não me alongando, já que sabemos que sustentabilidade não é um caminho no sentido contrário à competitividade, isto também já está aprovado, a competitividade neste momento é sustentabilidade, a pergunta é que eu acho que cada líder do seu negócio, cada empresário, cada líder governamental e até cada cidadão, mas eu diria que as empresas têm um papel fundamental neste tema, reforço, como disse, porque é o centro da inovação, do conhecimento e daquilo que está disponível ao consumidor final. Acho que a pergunta que tenho que fazer é: onde é que eu quero estar daqui a 3, 5 anos e como é que eu quero olhar para o que eu fiz, para o legado que eu deixei? Porque mais à frente vamos fazer esta pergunta, garanto, e nós vamos querer realmente ter uma resposta que nos orgulhe do trabalho que fizemos e que vamos ver que o negócio beneficiou desta mudança que podemos começar já e que tem que começar já. Muito obrigada, Sérgio. É mesmo por aí, não é? A sustentabilidade não esporádica, mas como continuidade, e este é o momento de fazer a mudança. Muito obrigada a todos pelas vossas intervenções. Passaríamos agora a uma segunda ronda de perguntas, que na verdade não são perguntas, é só uma, e é uma porque ela é realmente muito importante e tem a ver com tudo aquilo de que nós já falámos, com a premência de que tudo seja mudado e que seja mudado muito rapidamente. E, portanto, nós temos que passar rapidamente de um modelo de sustentabilidade para um modelo regenerativo. E esta é a pergunta que eu vou dar a oportunidade a todos agora de responderem, começando na mesma ordem pelo Roberto Antunes. Roberto. Olá, muito bem. Enfim, eu acho que há aqui dois caminhos para este modelo regenerativo. E esta evolução acho que até é bom deixar as pessoas bem conscientes. Na minha perspectiva muito pessoal, para mim eu acho que a sustentabilidade evoluiu tremendamente e começou quase como um checklist, não é? Uma lista de bons comportamentos e práticas e que na realidade tinha um impacto mais de um ponto de vista quase de imagem do que qualquer outra coisa. E hoje em dia, felizmente, estamos num momento onde é o pensamento sistémico, até já se falou, na verdade, que é quase o sistema operativo sobre o qual a economia, na verdade, funciona, partilhando esse papel com a digitalização. Portanto, é uma condição sine qua non para o desenvolvimento das próprias organizações, para o desenvolvimento dos negócios. E esta questão do modelo regenerativo, até pela consciência que temos em relação ao aquecimento global, às limitações e ao fim também da utilização dos recursos pelos quais temos vivido e por conta de geração de energia, e que vai implicar um movimento, obviamente, de alteração no curto prazo, nesta questão energética, na transição energética. Eu diria que há dois caminhos, há o caminho voluntário e o caminho involuntário, e que mediante isto não haverá como não
não passar para um modelo regenerativo. Eu acho que o caminho voluntário é sempre mais simpático, não é? A própria palavra o diz, e que tem a ver um pouco com as evidências das transformações, inclusivamente da procura, da alteração dos comportamentos, nós próprios, enquanto pessoas também, a valorização que damos cada vez mais, não é? As penalizações também sentimos com os impactos do aquecimento global, da qualidade do ar, das doenças que se proliferaram, das alergias e entre outras coisas, enfim, para não entrar em detalhes, mas começamos a ver de facto os impactos que isto teve em todos nós e a consciência de que existem alternativas. Essa consciência das alternativas está-nos a fazer a todos nós também exigentes em relação à oferta. Será inconcebível no futuro fazer uma escolha do hotel A versus do hotel B sem fazer uma análise de qual é que é o seu impacto sobre o footprint carbónico, por exemplo. Será inconcebível as organizações não terem informação, tal como hoje em dia vemos nas casas e têm o seu nível de eficiência energética, não ter todas as restantes informações. Inclusivamente a própria União Europeia, que agora impõe, ainda este ano, o disclosure e as informações até detalhadas de todas as empresas em relação aos seus impactos e, portanto, que devem constar nos relatórios e, de futuro, a taxonomia, isto é, a economia, o acesso ao crédito, indexado também ao seu nível de juros, que serão melhores, digamos assim, para aqueles que trazem projetos ou que têm organizações mais conscienciosas, e será bem pior para aquelas que, obviamente, que estão noutro patamar. E, portanto, temos esta questão do voluntário, quanto a mim, que traz também, de uma forma, acho que quase que os velhos princípios da economia, da oferta-procura. Quem de facto está atento às alterações tem que de facto pensar nisto como uma oportunidade. Se pensarmos em que os negócios e a oferta funcionam de acordo com as mudanças daqui das tendências, dos pensamentos, e isso acho que já está estabelecido. Todos os reportes conseguem demonstrar, enquanto, especificamente no turismo, enquanto na primeira linha de prioridade está de facto até o pensamento da sustentabilidade aplicada ao próprio destino como uma fonte de decisão e da própria escolha. Há 10 anos atrás, os níveis desta questão representavam cerca de 15% das preocupações do turista, e agora estou aqui a falar até de alguns relatórios, tenho mais em mente de um turista mais até do Reino Unido, mas enfim, é altamente representativo do turismo em Portugal. E para níveis para o ano de 2021 estamos a falar de 70% ou 75%, portanto podem ver como em 10 anos este tema passou de uma relevância que pesava 15% nas escolhas para 75%. Portanto, para mim esta é a questão do voluntário, ser inteligente neste sentido. E depois tem a questão do involuntário, que acabei por falar há pouco, que de facto a economia vai ser regida, ou já é regida em uma boa parte, por conta de um sistema operacional que coloca isto como primeira prioridade. E, portanto, não há como não funcionar em prol desta questão do regenerativo, que eu acho que cada vez mais todos nós estamos a sentir, e as economias sentem também, os impactos positivos nisto, não é? O impacto que tem na biodiversidade, o impacto que tem na valorização dos empregos e a nova oferta que surge, situações muito interessantes que vamos vendo em Portugal com um crescimento bastante exponencial no que diz respeito a turismo rural, a turismo aplicado ao nomadismo digital, com grandes relatórios que saem nas imprensas, como por exemplo na Madeira, entre outros, mas que não deixam de ser uma oferta muito pensada para esta questão da sustentabilidade. E isto, o turismo, mais do que nunca, revê como não só a sua grande oportunidade, mas na essência, e até bem plasmado na estratégia de turismo 2027, já estavam muito bem identificados estes ativos, e estes ativos, na verdade, são na verdade uma consequência de políticas da sustentabilidade. Portanto, nós só vamos conseguir ter apelo enquanto destino se protelarmos a nossa cultura, se garantirmos que temos crescimentos e que eles trazem impactos positivos do ponto de vista económico, como na geração do emprego, do empreendedorismo, e num bem-estar de um ponto de vista de comunidades afetas a todo, positivo. E, portanto, há aqui a oportunidade de um círculo virtuoso que impacta, de facto, todo o tipo de pessoas envolvidas, desde o turista, a comunidade e as pessoas e os trabalhadores do próprio setor,
que na verdade já estão bem alerta, diria eu, as tendências já o mostram, e também já vemos a repercussão nos novos tipos de produtos e de procura que também cada vez mais se sentem em Portugal, que refletem exatamente tudo aquilo que na sua essência é aquilo que protela a razão de interesse de Portugal e de diferenciação versus qualquer outro destino, não é? Portanto, Portugal só é o que é e colheu os prémios que colheu até o momento porque de facto mantivemos aqui muito daquilo que já não se encontra em muitos outros locais. Portanto, esta estratégia, ela só é beneficiada pelo pensamento da sustentabilidade. Portanto, se quisermos tomar isto de uma forma voluntária, eu acho que é ser inteligentes e coadunar também a oferta à procura, é colocarmos no papel também do cidadão e sentir a repercussão de como isto traz toda uma cadeia positiva. E se quisermos, eventualmente, se isso for uma opção, ser um pouco mais céticos em relação a isso, ora, existe a questão da via involuntária, porque de facto os mecanismos estão aí todos colocados para que assim não seja, portanto que de facto a economia vai funcionar com base nisto. Acho que só para terminar, para conseguirmos esta transição, muitos daqueles pontos que a Teresa falou há pouco são fundamentais serem trabalhados e com rapidez e com profundidade. A questão da educação, da capacitação, são fundamentais nesta boa transição deste pensamento. Acho que eram estes os pontos que gostaria de vos deixar aqui. Portanto, na prática, o modelo regenerativo não é algo que está à escolha, não é uma questão de se, é uma questão de quando, e os dois caminhos para mim são muito claros. E necessários, diria eu, não é? Precisamos mesmo começar ou continuar a caminhar nesse caminho, passa a redundância. Teresa, de que forma este modelo regenerativo já está mesmo refletido na Estratégia Nacional 2027? Bom, eu, enfim, obviamente que não me consigo afastar muito da abordagem que o Roberto fez, porque me parece que esta dimensão que é introduzida por este conceito de regeneração, no fundo, esta lógica de conseguirmos deixar melhor o destino e não ser apenas a lógica de não lhe fazer mal, mas poder deixá-lo melhor do que como o encontramos, é algo que o turismo pode ter aqui um grande papel, e quando nós, enfim, gostamos de afirmar e fazemos-lo com convicção junto dos nossos parceiros que o turismo é uma força do bem, eu acho que é de facto nesse sentido, não é? Que não, enfim, esta dimensão da sustentabilidade tem de facto essa abordagem mais profunda, e o setor do turismo acho que pode ter aqui um papel, porque novamente tem a ver com pessoas e tem a ver com territórios, como todos aqui já dissemos, e portanto não é só do ponto de vista económico, porque se fizermos as coisas bem e porque sabemos que cada vez mais o que os turistas procuram são experiências diferenciadoras, experiências autênticas, e portanto se fizermos bem esta dinamização dos territórios, conseguimos que novas lógicas económicas possam surgir de dentro das comunidades, e portanto isso é bom, isso valoriza aquilo que são os territórios, ajuda a que a qualidade de vida das populações incremente, e portanto desse ponto de vista acho que temos aqui um papel muito importante a desenvolver, mas também numa dimensão humana e de interiorização de alguns valores de igualdade, de respeito, de partilha, que me parece também são incontornáveis nesta dimensão regenerativa, não é? Não consigo conceber uma abordagem regenerativa que não tenha essa lógica de podermos todos ser melhores pessoas,
uns para os outros, porque isso significa que vamos respeitar os direitos de cada um e vamos dar espaço a cada um para enfim, desenvolver a sua atividade e promover e valorizar aquilo que lhe é intrínseco do ponto de vista de valores culturais e de tradições. E mais uma vez, e voltando à lógica da capacitação, não é indiferente, julgo eu, nós estarmos a formar jovens profissionais que vão trabalhar daqui a 2, 3 anos no setor do turismo e que na sua formação já, enfim, assimilaram esta dimensão da sustentabilidade, a dimensão da acessibilidade e, portanto, de termos que ser inclusivos na forma como desenvolvemos o nosso território enquanto destino turístico e, portanto, eu diria, obviamente, temos muita coisa para fazer, é um grande desafio, temos que capacitar bem, no sentido, enfim, dos nossos agentes turísticos compreenderem bem, enfim, o que está em causa neste processo de sustentabilidade e da regeneração do nosso, enfim, do nosso país, do nosso planeta, e portanto parece-me que o turismo tem aqui o setor do turismo tem aqui um papel incontornável, até porque podemos, e acho que também deve ser essa a nossa missão, como há pouco referi, levar os turistas a terem uma postura diferente, a serem proativos, bom, e eventualmente até quererem ficar para trabalhar no país e, portanto, enfim, serem agentes ativos nesse trabalho de melhorar o nosso destino. Portanto, genericamente e acompanhando aquilo que o Roberto referiu, parece-me que sim, que há aqui um papel muito relevante que o setor do turismo pode ter nesta abordagem ao modelo regenerativo. Muito obrigada, Teresa, por esta visão tão focada realmente na concretização destes objetivos. Deixem-me só recordar-vos que no final desta segunda ronda de perguntas teremos a oportunidade de responder às perguntas dos nossos participantes. Passaria agora novamente a palavra ao João Menezes e, João, perguntando-lhe se esta necessidade de passar de um modelo da sustentabilidade para um modelo regenerativo vai ser um entrave ou um estímulo a essa velocidade de mudança de que falava ainda há pouco. Eu não estou muito seguro, como o Sérgio há pouco referi, tem sido referido, de facto, neste momento a sustentabilidade é um driver de competitividade e, portanto, é algo que enriquece as propostas de valor dos operadores turísticos ou de qualquer empresa, em qualquer setor. E é também algo que interessa e confere competitividade e resiliência às empresas, porque é algo que interessa aos seus diversos stakeholders, aos clientes, aos investidores, enfim, aos reguladores, aos trabalhadores que querem trabalhar em espaços que tenham um impacto positivo no planeta e nas pessoas, em espaços, como se costuma dizer, com propósito, com meaning ou purpose. Mas agora, eu não sei se nós estamos... a maioria das empresas portuguesas, eu diria assim, para não dizer do mundo, são empresas de dimensão pequena, média, e esse universo de empresas tem um mindset ou tem uma forma de olhar esta questão ainda muito diferente. E estou a generalizar, obviamente, porque há imensos exemplos de startups com modelos de negócio circulares, regenerativos, enfim, não estou... Mas eu diria, a maioria da malha que compõe a economia do nosso sistema económico, das tais PME, ainda não está sequer no tema da sustentabilidade, quanto mais no tema da regeneração. E, portanto, também não sejamos... muitas vezes há o risco de nós vivermos em bolhas eruditas, urbanas, e de não percebermos que o mundo lá fora não nos está necessariamente a acompanhar e depois geram-se assim uns fenómenos ou de moda ou de otimismo e temos que ser capazes de ir desconstruindo essas bolhas e, portanto, eu não estou assim tão otimista, digamos assim, partilho da urgência e da necessidade, mas não estou tão otimista, pelo que vou vendo. Só dar então 2 ou 3 notas sobre o tema da regeneração no que toca ao turismo, ou do que é
um modelo regenerativo? Primeiro dizer que, obviamente, como sabem, não quero ser paternalista, mas a diferença entre ser sustentável ou ser regenerativo na nossa atuação é que uma atuação sustentável é aquela que não agride, que não tem impacto negativo, fica na linha d'água, digamos assim. A atuação regenerativa ambiciona mais, ambiciona ter um impacto positivo. Positivo onde? No planeta, a dimensão mais natureza, ambiente, se quiserem, biosfera, e a dimensão pessoas, a dimensão social, digamos assim. E, portanto, a maioria das empresas hoje ainda não tem sequer uma orientação para o people e o planet, para as pessoas e o planeta, tem uma orientação para o lucro, para o profit. Portanto, fazer a transição para a sustentabilidade é fazer a transição para um impacto nulo, do ponto de vista das pessoas e do planeta. Mais ambicioso é o ser regenerativo, que é de ser positivo, não só no profit, mas positivo nas pessoas e no planeta. E para isso é preciso ter uma relação sistémica e dinâmica de cada um consigo próprio, de cada líder, mas também com a sociedade, os stakeholders e com o planeta, e com os ecossistemas socioambientais onde nós nos inserimos, digamos assim. Se quiserem dar aqui algumas sugestões em relação ao turismo, eu gostava de que a contabilidade pública, por exemplo, abandonasse o PIB como medida de progresso e desenvolvimento, ou como medida única. É óbvio que nós precisamos de outras medidas de bem-estar, mais holísticas. Houve uma transição, por exemplo, a dado momento nos anos 70, por parte das Nações Unidas, do PIB, da riqueza material, económica, para o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Como sabem, o IDH é um índice que é um índice composto, que também considera ou pondera outras duas variáveis para além do PIB, a variável saúde e a variável educação, e mede saúde através da esperança média de vida, que é um dado objetivo, e mede educação pelos níveis de instrução das pessoas. E a dado momento dos anos 70, já agora só dar essa nota parênteses, quando foi adotado o IDH a nível global, nos rankings das Nações Unidas, Cuba ultrapassa os Estados Unidos, e foi um escândalo nos salões. Porquê? Porque Cuba tinha melhores níveis de educação da população em geral, melhores níveis de saúde, melhores sistemas de educação e de saúde. Não estou agora a falar, isto é só um exemplo, como é óbvio, não tem nada a ver com Cuba nem os Estados Unidos, mas tem a ver com, de repente mudou a forma como nós olhamos o que é desenvolvimento e o que é progresso. E como bem sabem também, já tivemos países como o Butão a adotar a felicidade como indicador de desenvolvimento, ou temos, há pouco referia o Sérgio também, a Nova Zelândia, ou temos a Nova Zelândia com algumas cidades a adotar índices de bem-estar. E, portanto, se nós quisermos integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se quisermos integrar o Pacto Ecológico Europeu, se quisermos integrar o Acordo de Paris, enfim, todas essas metas importantes do ponto de vista da sustentabilidade e do futuro do planeta, sobretudo do futuro das pessoas, porque o planeta há de sempre sobreviver, nós temos que ser capazes de encontrar outras métricas. Só para concluir isto, e depois então dou os exemplos rápidos do turismo, Amsterdão, a cidade de Amsterdão, adotou, como sabem, o Donut Economics, da Kate Raworth. A Kate Raworth é uma investigadora de Oxford que desenvolveu um donut como diagrama, como modelo de desenvolvimento sustentável. É um donut porque aquilo, o boneco parece mesmo um donut, para quem conhece percebe o que eu estou a dizer, obviamente, e basicamente o donut tem uma coroa exterior e uma coroa interior. Exterior são os tetos ecológicos, interior são os mínimos sociais. Nós não podemos ir além de certos máximos ecológicos, não podemos ficar aquém de certos mínimos sociais a nível global. Um modelo sustentável é aquele que consegue o equilíbrio entre respeitar os máximos ecológicos e os mínimos sociais de bem-estar. Amsterdão adotou este referencial como referencial para a política pública. Nós precisamos de mais referenciais destes para as cidades, para os países, para as empresas, para o bairro, enfim, para o que seja, a escala. Agora, o que é turismo muito rápido e sendo muito politicamente incorreto. Já estamos todos muito cansados de coisas politicamente corretas. Primeiro, só 4 notas muito rápidas e muito impressionistas, digamos assim. Não estou a propor nenhuma teoria geral sobre o turismo sustentável ou regenerativo. Primeiro, para ser regenerativo, obviamente, isto é politicamente incorreto, mas é o óbvio, portanto, deixa logo de ser incorreto por aí. Obviamente, não pode ter escala exagerada, não pode ser exagerado na escala. Obviamente que o turismo regenerativo não pode ter fenómenos como o de Veneza ou de escalas, e estou a dizer Veneza assim como um extremo, mas há muitos outros a caminho, não pode ter escalas exageradas. As duas coisas são absolutamente incompatíveis, água e azeite, turismo regenerativo e escala exagerada. Segundo, não pode ser demasiado, e tudo isto está ligado, não pode ser demasiado concentrado no espaço e no tempo. Ou seja, temos que ser capazes de distribuir o turismo, e é bem que o Turismo de Portugal tem essa missão e esse desejo, mas distribuir o turismo de forma coesa pelo território, e temos que ser capazes de explorar ao fazê-lo e no território, espaço e no tempo. E, portanto, temos de ser capazes de explorar certos nichos. Nós já todos sabemos que golfe em Portugal, no outono e primavera, é excelente. É o verão dos países nórdicos, ou melhor.
Todos sabemos que temos imenso potencial, por exemplo, como turismo de natureza no interior, e há imenso a fazer em termos de parques naturais, quer em território terrestre, quer no mar, e, portanto, há imensos nichos que permitem distribuir, para além da cultura, do património, da gastronomia, sabemos isso, portanto, distribuir turismo no espaço e no tempo, não ter escala exagerada, demasiado concentrada em certos locais, como Lisboa ou outros quaisquer. Depois não pode ser predatório, como é óbvio, e a discussão em torno do short rental é uma discussão que tem que voltar. Nós precisamos de diversidade na oferta de estadia e de experiências também, como já foi dito, turismo tem muito a ver com as experiências, mas nós não podemos massificar os centros das cidades com short rental, com aluguer de curta duração, Airbnb, seja o que for. E, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio. E é bom que a pandemia nos tenha ajudado a refletir sobre o que é equilibrado neste tipo de indicadores, porque senão torna-se predatório. E das comunidades. E por último, e com outros efeitos sociais nefastos, e por último não pode ser low cost. Nós não precisamos de turismo cruzeiros, nós não precisamos de turismo voos low cost, precisamos de estadias mais longas, precisamos de preferir qualidade à quantidade, precisamos também, como já foi dito, de ter um turismo diferenciado, uma oferta diferenciada, e precisamos, e eu vou acabar aqui com esta coisa, esta sim talvez seja mais incorreta, por tudo isto precisamos que o turismo seja mais caro. Viajar tem que ser caro, viajar tem que ser um luxo, como era nos tempos dos nossos avós ou dos nossos pais. Ontem o Ministro de Planeamento e das Infraestruturas anunciou que Portugal, a partir de julho, ia cobrar uma taxa, eu soube pelos jornais, aos viajantes de avião e de cruzeiros, 2 euros, se não me engano, por passageiro. Ainda bem. Tem que ser caro, não só para ser valorizado, mas tem que ser caro porque nós temos que pagar os impactos do turismo. E uma forma de pagar impactos, neste caso ambientais, no que toca às emissões de carbono, é efetivamente pagar o carbono que emitimos. A mim nem me passa pela cabeça que o modelo regenerativo de turismo não pague os impactos nos ecossistemas, ou os serviços de ecossistemas, e não pague o carbono a que dá origem. Isto na dimensão ambiental, saímos às outras dimensões, a social e a do governo, das próprias organizações, que tem que ser cada vez mais transparente. Tem que dar cada vez mais informação para quê? E vou concluir, para que o consumidor possa agir em consciência. Hoje, para além do preço, eu consigo, por exemplo, através de blockchain na indústria de fashion, de têxtil ou da moda, dar informação sobre a pegada ecológica, hídrica, carbónica e também social, fazer o full disclosure da cadeia de valor a montante. Quanto é que ficou para o trabalhador da fábrica principal na Ásia do preço de venda final? Quanto é que eu emiti de emissões toda a cadeia de valor a nível global? Uma t-shirt de algodão emite em média, uma t-shirt de algodão consome em média 2.700 litros de água, porque o algodão consome muita água, mas depois o processo de tingimento também. Uma t-shirt de algodão, porque o algodão vem dos Estados Unidos, ela é fabricada na Ásia e depois é vendida na Europa, percorre 14.000 quilómetros ao longo de toda a cadeia de valor. Isto é um impacto enorme. Quando eu vou comprar uma t-shirt, e a mesma coisa se aplica ao turismo, eu devia ter o preço e o material, mas devia também ter a pegada ecológica e a pegada social. 3% do preço de venda final só fica para o trabalhador na Ásia. Eu tenho que ter esta informação, para além das certificações, mas eu tenho que ter esta certificação, eu tenho que ter esta informação para poder fazer do consumo um ato de cidadania. E, portanto, é cada vez mais exigível à oferta aspectos regenerativos no que toca ao ambiente e à sociedade, ao social, às pessoas, mas também do ponto de vista da transparência da sua atuação. Nós não podemos esquecer o governance, porque o consumidor, se quisermos que ele mude comportamentos, precisa ter consciência e precisa de poder fazer do consumo um ato de cidadania e sem informação não consegue, e já me estiquei um bocadinho, peço desculpa. Muito bem, obrigada João. Passaria agora a palavra ao Sérgio. Sérgio, este setor do turismo é mais facilitador deste modelo regenerativo ou não? Eu diria que se olharmos para facilitador como pode dar o exemplo, eu acho que sim, porque é realmente um setor por si só, e até o Presidente do Turismo de Portugal diz que é a ovelha negra dentro do centro, uma das, por causa dos impactos associados. Mas acho que é exatamente por isso que pode dar o exemplo e que pode demonstrar que todo um setor pode se transformar para mais equilibrado, mais sustentável ou mais regenerativo, se assim o entendermos. Eu até diria que, e até mencionando o evento, que depois foi uma das perguntas que fez, do Planeteers World Gathering, nós sempre assumimos que porque temos essa noção que um evento por si só não é uma atividade de sustentabilidade, ou seja, nós achamos é que é uma ferramenta importante para o caminho onde temos que chegar, porque Portugal, neste momento, se nós olharmos, podíamos estar a ser completamente irrealistas, olhar para o nosso país e estarmos completamente, digamos, bêbados pela nossa orgulho do país, mas a verdade é que nós temos de tudo para poder demonstrar a liderança ou estar na linha da frente deste capítulo. Temos um território lindíssimo, maravilhoso,
e diferenciado, ou seja, nós temos desde mar a rios, a planaltos, a colinas, temos rural, zona rural, temos zona urbana, temos quase também uma meteorologia muito distinta em função do local onde estamos. Portanto, em termos, digamos, de território, temos tudo para dar uma experiência incrível e de podermos trabalhar no território quase como os assuntos desta palavra, de living lab, digamos assim, de experimentar novas soluções de acordo com o local onde estamos. Porque sustentabilidade também não é uma one key fits all, não é? Não é uma chave para toda a gente, tem que ter uma receita em que cada empresa pode usá-la e resolve os problemas. Esta questão de sustentabilidade ou regeneração é como se fosse uma nova lente, ou seja, como se tivéssemos uns óculos novos e olhássemos para os problemas que temos e para a estratégia que queremos colocar para a frente e tivéssemos outras diretrizes. E, mais do que isso, nós podíamos estar a dizer que não tínhamos talento também, podíamos dizer que os portugueses não tinham a capacidade de se reinventar, ou de inventar, ou de uma palavra que eu acho que só existe em Portugal, que é se desenrascar. Também, portanto, esse engenho que o português tem e que pode aplicar nos seus negócios. Também poderia dizer que está numa geografia péssima. Nós estamos altamente bem posicionados geograficamente para também trabalhar com vários países e globalmente esta questão de sustentabilidade e do que é que vai ser o futuro dentro destes temas. Porque senão, se não formos para a prática, a sustentabilidade vai ser uma palavra gasta. Nós estamos há muito tempo a falar desta palavra, que às vezes até eu estando no meio, acabo por ficar até tipo a pensar, tem que se arranjar outra forma de comunicar, e essa é outra questão importante que nós queremos com o evento, e de uma forma prática para que estes pequenos negócios, esta oferta, até se falamos do turismo ou de outras áreas, entenda das vantagens que tem para o negócio, não só em termos de propósito, mas que vantagens tem. Tem que ser muito prática. A informação que falámos para o consumidor, ser algo muito direto, temos que fazer o mesmo também para as empresas e eu sei que está a ser feito. E uma das conclusões que nós tivemos realmente com o evento, uma foi uma confirmação de uma ideia inicial que tínhamos e daí o próprio evento ter acontecido. A outra foi quase uma conclusão daquilo que foi a percepção geral das dificuldades e dos passos que teríamos que dar. A confirmação foi que nós precisamos, mesmo nós como país, ou se olharmos para uma cidade, depende da dimensão, mas podemos olhar como país, estarmos na linha da frente não quer dizer que tenhamos que estar fechados ao mundo. Temos que abrir o conhecimento ao que está a ser feito lá fora, aprender com outros que realizaram já muito bem projetos em determinados temas de sustentabilidade e que podemos aplicar. Os melhores nestas áreas de inovação e de implementação são aqueles que fazem a melhor compilação de conhecimento e depois cozinham bem no território. Eu acho que nós temos todas as condições para fazer, pelas razões que falei, e até não só pela posição geográfica que estava a dizer, que é altamente estratégica no mapa, digamos assim, mas também pelas relações políticas. Somos um país que tem muito boas relações com outros países e que temos que usar a favor para estarmos na linha da frente desta inovação e desta mudança para a sustentabilidade. Esta foi a confirmação. A segunda, que foi a conclusão, que eu também acabámos até por chamar dos 3 Es, diria que foi um pouco, na nossa perspectiva, dentro de tudo o que foi partilhado dentro daquele evento, se pudéssemos dar, não digo receita, porque não existe, e gosto de reforçar isto, mas pelo menos alguma orientação para os 3 passos que são essenciais para termos uma mudança eficaz, que são estes 3 Es, e resumo um pouco o que falámos aqui, é a educação, as pessoas têm que saber o que é sustentabilidade, que ferramentas podem usar, coisas práticas e esta capacitação que já falámos. Esta capacitação e educação não existe sem o empowerment, que é o segundo passo, ou seja, temos que dar um empowerment destes empresários, destes cidadãos, líderes governamentais, o que for. Acreditem que com esta informação eles possam ter impacto, porque não faltam pessoas aí que sabem sobre o tema, mas depois não acreditam que podem realmente ser agentes de mudança. E que sem este empowerment e sem esta educação não chegamos ao terceiro E, que para mim é o último passo fundamental, que é empreender. E empreender é, sim, criar startups, inovar, mas não só. No sentido da palavra empreender, é identificar problemas que criam desafios para a qualidade de vida na sociedade e no mercado
e procurar incessantemente uma solução para aquilo. Para mim, para empreender é isto. Pode dar origem a uma startup, pode dar origem a uma ONG, pode dar origem a um movimento ou a iniciativas. É preciso agir. E este empreender, eu acho que é um mindset, mais do que um setor. Em resumo, também para não me estender, porque acho que foi muito do que se disse aqui, eu concordo, não preciso sequer de repetir. Eu diria que estes 3 E's, para mim, têm-se confirmado muito. Seja eu, no meu objetivo pessoal, preciso de me educar cada vez mais, isso é um processo contínuo, preciso de empowerment, preciso de acreditar, de inspirar-me e preciso depois de empreender, procurar soluções. As empresas têm que fazer o mesmo, os setores, as agências podem incentivar isto. Eu defenderia estes 3 E's como guias daquilo que temos que fazer daqui para a frente para conseguirmos depois pôr cada agente, cada pessoa a ser um motor de mudança, porque não basta um pequeno grupo de pessoas, tem que ser algo generalizado, e o turismo é um setor que tem essa capacidade de o fazer, ainda bem que o está a fazer. Muito obrigada, Sérgio, por estes 3 E's. Precisamos mesmo, se calhar, de os implementar cada vez mais e assumirmos a nós o E também do eu, não é? Diria eu, acrescentando aqui um E aos 3 que tu já trouxeste, mas que é o eu enquanto agente ativo efetivamente desta mudança. Muito obrigada a todos pelas vossas intervenções, provocações, informação, pela partilha de conhecimento. Precisamos mesmo de começar a trabalhar mais rapidamente em todas estas alterações que são necessárias atualmente. Recordar-vos agora que temos um pequeno momento para perguntas e respostas. Se tiverem perguntas para os nossos oradores, façam agora, por favor, façam-nas utilizando o chat ou o Q&A. E provavelmente terão reparado também que o Roberto Antunes, entretanto, teve que sair, mas a Teresa Ferreira, o João Menezes e o Sérgio estão ainda connosco, portanto estão à vontade para fazerem as vossas perguntas. Eu vou fazer aqui só um pequenino compasso de espera para ver se elas chegam, mas entretanto, se calhar avançava eu com uma pergunta e começaria pela Teresa Ferreira. Teresa, acredita que devemos apostar mais na imposição de algumas leis e algumas normas, maior legislação e talvez uma legislação um bocadinho mais exigente para que estas metas sejam alcançadas? Sim, eu diria que isso é incontornável até do ponto de vista da política europeia, não é? Enfim, e não domino todas as dimensões, mas tenho presente que, por exemplo, relativamente à redução de plástico ou relativamente à gestão de resíduos, ou esta lógica de contornar o fim de vida dos produtos. Portanto, são temas que tenho ideia que configurarão novas orientações e legislação da União Europeia, que terão que ser transpostas para Portugal e, portanto, enfim, vai haver algumas dimensões que não é voluntário, como há bocado o Roberto estava a dizer, vai ser mesmo assim, não é? Portanto, a eliminação do plástico do uso único em 2025 vai ter que ser e, portanto, e isso, enfim, não deixa de ser também, enfim, um estímulo a que, enfim, de uma forma mais forçada, mas ainda assim necessária, de alterar procedimentos e formas de fazer, mas também, e como também já aqui foi referido, do lado das grandes empresas que têm que definir soluções claras para o mercado, isso vai ter que acontecer, não é? Portanto, sim, vai acontecer e é preciso esse estímulo ou esse forcing para que claramente as atitudes e as formas de fazer se alterem e, portanto, ganharmos alguma velocidade, como aqui foi referido. E depois creio que também compete a cada um dos setores e a cada uma das administrações nos vários setores que têm a seu cargo definir aquilo que há pouco referia de políticas públicas, de também dar os seus sinais. E eu volto a referir que não é indiferente o Turismo de Portugal lançar uma linha de apoio financeiro, a linha da qualificação da oferta, em que
para definir a elegibilidade de projetos de investimento que são passíveis de financiamento, tem que ter um conjunto de critérios na área da sustentabilidade e da acessibilidade. Isso é um sinal inequívoco, quer dizer, é um passo de não retorno, não é? E, portanto, diria que sim. Isto acompanhando com outras iniciativas mais proativas do próprio setor, enfim, estando a falar de economia circular, acho que, enfim, é interessante referirmos um projeto que é dinamizado por uma associação empresarial, a Associação de Hotelaria de Portugal, que é o projeto OSPES, que no fundo tem tudo a ver com a reutilização de equipamentos dos empreendimentos turísticos que ainda estão em boas condições, que, enfim, precisam de ser renovados, enfim, ou que os empreendimentos turísticos precisam de renovar o seu mobiliário. E é possível, através desta plataforma, deste projeto, dar nova vida a um conjunto de mobiliário, eletrodomésticos, etc. E, portanto, digamos que há aqui também, e daí não ser indiferente a questão da capacitação, a sociedade civil, digamos assim, também se mobilizar para ter aqui uma atuação e uma velocidade de cruzeiro mais efetiva. Claramente não nos podemos desresponsabilizar do nosso papel. Temos aqui uma pergunta para o João Menezes. João, e creio que vem mesmo aqui a caminho daquilo que nós precisamos de desmistificar. O participante Avelino pergunta se o BCSD é só para grandes empresas. Não, ainda bem que o Avelino faz essa pergunta de todo. Nós não temos nenhuma preferência por grandes empresas. Por acaso, a maior parte dos nossos membros são grandes empresas e porquê? Porque, como eu dizia há pouco, deve-se ao facto das grandes empresas terem aderido à agenda da sustentabilidade há mais tempo, por terem mais recursos e por terem stakeholders mais exigentes, mas na verdade temos imenso carinho pelas PME, como eu dizia, pelas startups, e estamos a ter uma adesão crescente de empresas com essas características, mais pequenas, digamos. Portanto, precisamos mesmo também desmistificar e comunicar de uma forma diferente, talvez. Às vezes ainda subsistem aqui algumas ideias erradas sobre o que é sustentabilidade e como é que nós podemos ter práticas que são conducentes a tal. Sérgio, falavas da comunicação como parte muito importante, precisamos de comunicar de uma forma diferente. Onde é que tu achas que nós podemos pegar para comunicar de uma forma efetivamente mais eficaz a questão da sustentabilidade? Já agora, Vera, eu não queria interromper, Sérgio, peço desculpa, mas já dando um exemplo nesta passagem que não podia ser mais feliz ao Avelino. O Sérgio, que tem uma empresa que é Planeteers, é membro do BCSD Portugal e está longe de ser uma multinacional. Por enquanto, temos que lhe dar mais 3 anos, mas por enquanto ainda não se pode dizer que seja uma multinacional. Obrigado. Esse está a caminho lá. A grande velocidade, não é? Exato. Não podemos dar o passo maior que a perna, isso também é sustentabilidade. Pronto, é uma realidade da comunicação, porque às vezes nós achamos que a comunicação também é a ferramenta má da sustentabilidade por causa do greenwashing e é um facto, que é um desafio que temos pela frente, de identificar exatamente o que é que está a ser comunicado que é verdade. E acho que isto até vai para além da sustentabilidade. Há toda uma outra conversa que fala-se muito agora das fake news, etc. Portanto, as redes sociais e a democratização da informação trouxe-nos as coisas muito boas, mas também a dificuldade de poder distinguir os factos por trás da mensagem. Mas, e mais uma vez, um valor ou uma premissa que se implementámos na Planeteers, que se revelou também eficaz durante estes anos com o evento e com outros projetos que estamos vindo a desenvolver, é que a narrativa faz toda a diferença na comunicação. Eu sentia eu próprio que estava a ver num mundo em que cada vez mais a sustentabilidade era um tema de apontar dedos, porque quase que sentíamos medo de mostrar atos que podiam ser menos sustentáveis, não é? Incluindo os plásticos, que sabemos que é um facto, os plásticos descartáveis e de uso único são um problema, apesar de o plástico ser um material que tem que ser melhor trabalhado, porque já temos plástico no mundo, isso é um facto, agora tem que se resolver como trabalhá-lo. Isto apenas como exemplo daquilo que acreditamos que é a melhor forma de comunicarmos estes temas, porque não é de todo inclusivo ou chamativa à participação esta narrativa
de desgraça ou do pesadelo e terror que vamos viver no futuro. Mudar a narrativa, que são ambas verídicas, atenção, mas mudar a narrativa para que não o mundo desgraçado que vamos viver se continuarmos assim, mas o mundo ótimo que podemos oferecer a nós próprios já e às gerações futuras, se agirmos com ar puro, com água potável, com as paisagens lindíssimas que temos a oportunidade de ver, que nós queremos que toda a gente no futuro possa ter a oportunidade de viver. Isto é algo muito mais mobilizador e participante e chamativo à participação, tal como o facto de dar espaço para que as pessoas admitam o quão ou ainda não estão longe deste percurso. Só este facto fez com que várias organizações fossem com uma narrativa muito mais aberta, de dizer, olha, nós ainda temos que melhorar aqui, e isto torna-se muito mais produtivo, digamos assim, e frutífero para a discussão, porque depois as soluções aparecem para acrescentar esse problema, do que termos uma narrativa quase de judgment, não é? De julgamento, em que o que fazem é as pessoas defendem-se e dizem o que fazem de bem, só. Portanto, abrir espaço à discussão do que fazem mal para procurarem soluções, quase na ótica, como se diz em inglês, do ok, não há problema, I'll meet you where you are, não é? Eu encontro onde tu estiveres a nível da organização, da empresa, e vamos ajudar-te a fazer um percurso para onde queres chegar. Eu acho que é fundamental. E isto com uma framework, estou a tentar, às vezes já trabalhamos em inglês e português é difícil, mas uma framework com um modelo de trabalho que já tem vindo a ser implementado por uma organização sueca, que é a Natural Step, e que está muito próxima agora da Planeteers de trabalhar em parceria, que desde os anos 80 fala do backcasting, que é identificar onde é que queremos estar daqui a 5, 10 ou 20 anos e fazer este percurso contrário, para que possamos também ter uma visão positiva, não é? Ou seja, se focarmos onde queremos chegar, nos objetivos positivos, todo o processo, não só operacional, mas de comunicação, também será nesse sentido de caminhar para os objetivos positivos e não só mostrar o precipício, não é? Que é o que se tem vindo a fazer muito, que é importante ter essa noção, mas acho que ainda está desequilibrado na forma como está a ser comunicado e mobilizado as pessoas neste sentido. Obrigada, Sérgio. Talvez novas narrativas tragam efetivamente novos resultados. Muito obrigada a todos pelas vossas intervenções. Foi muito rico este nosso painel, certamente, e temos aqui muitos motivos para pensar e para voltar para casa, de onde não temos saído muito nos últimos tempos, muito mais conscientes da importância de um modelo regenerativo associado ao turismo, mas à economia em geral. Iremos avançar agora para a intervenção do Daniel Tabacaro, da empresa Reframe Architecture, que é parceira do projeto Telos Rethinking Tourism, e que nos vai falar sobre economia circular e built environment. Daniel, welcome and thank you for being here with us today. The stage is now yours. Hi, thank you for inviting me, and it is a pity that I don't really get Portuguese, but it's very melodic, and I got some words that I think that there are really hot topics in circular economy, like the donuts economics, the greenwashing, the plastic problem, and I think that I'm trying to not, considering that I don't really understand everything that it has been said, so it might be that I'm overlapping, but I hope that you're going to be with me. I cannot share my screen. Is it possible to be allowed to share briefly my screen? Yes, so someone is going to do that. Because I really miss the interaction. I really miss the whiteboard from before COVID. And actually I was supposed to be in Portugal now with the project that we're developing together, the Telos. But meanwhile, until you fix the sharing part, I think that circular economy, it is something that a lot of people are talking about it as something new. But my approach is that actually it's not something new. It's something that we have to relearn because it has been part of how we used to live. And
I think that looking at the planet as a limited resource-wise source of resources, we just have to understand that actually the only way to move on is to adapt to these limited resources, because we can't really keep going on and on and on, considering that is going to be an unlimited pool of resources, because it is a limited system in the end. So I think that circular economy has been used before. It's like if you look at nature as an inspiration. In nature, everything what is not used in a place is a resource for some other organism, and everything is in a closed loop. And that is something that we as humans we have to understand, that we have to adapt to. Probably it sounds a little bit too abstract. Now I can share the screen. Let's see. I guess you can do that. Yes. Yeah. Right. So let's see if technology works. I'm going to improvise with a whiteboard. So I think that before talking about the circular economy, one has to understand why circular economy is a very important part of the solution. And I will start, if I'm going to draw a circle, that is the total carbon budget that humanity had since the beginning of time. Daniel, I guess yes? we are seeing your whiteboard. Yes. Can you check that, please? What, you're not seeing the whiteboard? You are drawing something? Yes. Can you see carbon budget on the screen? We are seeing a page that says something like that's how fast the carbon clock is ticking. Ah, okay. So that means that is the wrong screen. Sorry for interrupting you. No, but that's very good that you told me, because it would have been a pity to draw on a different screen. Okay, now we have. Now you can see it. Yes. So if you look at the carbon budget as a total budget, and here at the end is what we still have, we're allowed to emit, and that is something. There are different measures, different ways of measuring it, but let's say that we have roughly for to limit the temperature growth to 1.5. We have roughly around 420 gigatons until 2030. So a lot of focus is on this part, right? But actually, the biggest problem is that we're ignoring everything that we have emitted already, and is already in the big carbon budget. And if you look at it from a temporary perspective, for example, in Norway, we have here, let's say that is 30, 40, 50 million tons carbon equivalents. And probably a lot of you are familiar with the limitation that the European Union has politically committed to, that we have to reduce our carbon budget by 40% until 2030, right? In Norway, we had slightly this type of development in the last 30 years. And we have to get 40% minus compared to 1990. All these developments meant that we went down, and we had a lot of political interest, at least in the last 10 years, to reduce the carbon footprint. We went down just 2.3% compared to 2015. And that means that we have another 10 years to get roughly here, right? That is roughly, if you calculate it, that will be roughly about 5% per year. And that everything sounds quite abstract, I suppose. It's like, what does it mean 5% reduction per year in our carbon footprint? I cannot really get it. But if you look at the lovely year that we had behind us, that humanity has been very strongly affected by a crisis. And that means that
we had to adapt our lifestyle. In the 2020, the economy went down with 5.9% in carbon equivalent. So 5.9% in a highly disruptive year. And if you connect these numbers, this one with this one can easily understand the task that is in front of us. And if I'm getting back to this first drawing, I think that here was something that was is part of the key, because especially in the built environment, we have a lot of focus now, and the policy around Europe, and probably is the same in Portugal, to have highly efficient new buildings. But everything that is, sorry, I should use the same colors. So highly efficient new buildings, right? But all these highly efficient new buildings, they require materials that are going to use from this carbon budget. When you're talking about circular economy and refurbishment and everything that it has to do with reusing existing resources, that means that you start from a point where you have already a big pool of carbon that has been already emitted in the atmosphere. So that means that what you emit now is just a fraction of this. And that is why I think that circular economy, that is probably one of the easiest way to exemplify why circular economy is it is a very, very important part of the solution. Because by reusing, by taking the materials again, by considering their life expectancy, by considering their maintenance, everything that is connected to producing materials or reusing materials is going to actually help us achieve this probably very scary targets. And if I'm getting back now to, I don't know if it was a better image, the one that I'm drawing or me, but I think that what we have to understand is that actually circular economy, it is extremely, it is a very important part of the solution. And that is why we have to start thinking that is not something that it is a challenge, but it's something that we just have to do it. And the challenge is to find as many solutions as possible to solve this this problem. And considering I'm talking a lot about the building industry because here is where I operate. I'm an educated engineer and architect, and I have my own office in Oslo, and that is why we are part of the TELUS project to be consultants on circular economy. And there are different elements, several elements that actually are quite important to consider. So to begin with, one has to work cross-disciplinary. It is extremely important to change the way we develop projects from just having this sequential approach where the client talks to the architect develops the idea, and after that, the engineers are involved and so on, and you get to a level of detail that is getting more and more small scale and more detailed at the end of the project, but actually it's very difficult to make major changes at the end of the project. So to solve this problem, we have to think that a cross-disciplinary approach from the early stages is extremely, it is vital, I would say. Another important part of the circular economy is to think that a building is not something that it is a product that has to fulfill a function or a need just now or the next 5 years. A building is something that has to be there and has a life of its own the next 60 to 100 years. And suddenly the durability of the materials that are used in are part of the solution. But not only that, a building has a need of maintenance. And all this maintenance here, the circular economy, I think it is getting again into the picture, because we have to consider if the products themselves will be still on the market in 30 years from now.
because the building will definitely be there. So when you're looking at the local sourcing of materials, the probability that you're going to have a material that is as close as possible to its natural state available in 30 years from now, the probability is much higher. So that is another argument that actually circular economy is looking more into the local sourced materials. And here, in my experience with refurbishments and different projects, is that the more complex a material is, the more difficult it is to do anything with it. To fix it or to recycle it, to downcycle it, to make energy out of it. And that is something that it is another important aspect to look for, is that the materials that are as close as possible to their natural state, like wood, cork. In Portugal, you have an amazing industry. There is a higher probability that someone will be able to fix it in the future. And that is something that it is important to consider when one designs a project. There are other elements to consider. Is I'm working as a consultant for the Viken County, which is the biggest county in Norway. Around 24% of the population of Norway is in this county, which is huge. It's 450 kilometers from north to south. And what we're trying to do with the municipalities that we're dealing with is to make them understand that when they are going to build a local ecosystem, there will be a lot of side effects. One of the most difficult factor in the sustainability development is the social factor, because it is very difficult to quantify it. You have a lot of KPIs for the economical ones. You have a lot of KPIs for life cycle assessment and looking into the resource and all that. But it is very difficult to quantify the social aspect. And when one starts looking at circular economy and the materials and the logistics behind it, and also looking at an extended community level, which can be region-wise and so on, one can easily understand that there will be a lot of social benefits from it. So it is important to keep in mind that circular economy facilitates this, or I wouldn't say facilitate, but maybe circular economy strengthen the local community. And local community is not something that is limited in a 10 kilometers radius, but it can be a country, it can be a region, it can be in the European context. We have a lot of regions that are on the border between countries that actually work quite well integrated. And that is something that I think it is an important part of the development. I think that it is difficult in just 10, 15 minutes to talk about all the aspects from the circular economy. But what is important is the mindset, because if we start looking at the problems, problem is a very harsh word. Maybe we shouldn't use it so much, but at the requirements that we have in our lives. If we start looking from a longer perspective, from a longer time perspective, that will allow us to start designing for disassembly, for example. To start designing for a second life, to start designing for adaptability, to start designing for the user behavior change. It is very difficult, especially in the built environment. I think it is extremely difficult actually to know how the social requirements and expectations will be 40 years from now. But we still have to design buildings that will be adaptable and used in 40 years from now.
And that is something that actually implies a lot of, there is a word that we're using a lot in Norway, humbleness or humility. In our approach, we as designers, we do not design to fulfill our own ego, but we design actually to be the one helping our clients to put a shape on their ideas or requirements. But we also have to consider that everything that we design is going to outlive ourselves. At least with the architects and engineers, we have this benefit that we're going to be outlived about our work, most hopefully. So I think that circular economy is something that might sound extremely complex, but by starting to change the mindsets and looking into these elements that have to be considered from the beginning, I think it's going to be much easier to solve it. And unfortunately, as it has been named, I just picked up the words from the previous session. There is a lot of greenification in the field. There is a lot of greenwashing. People just trying to be on the wave of sustainability, but without necessarily changing the business model. And that is something in Norway. There is, I think it has been launched in Europe. There is an initiative that is called Greenwashing Board, Grønnvaskingplakat, which means that we as companies, we sign and we adhere to this to some procedures and how we develop our business and how we sustain our business. But we sign that we are going to point out when there is when we meet a greenwashing campaign in the market. And it's something that, of course, pointing fingers is not part of necessarily of the solution, but it is an important part of being more aware that actually your greenwashing campaign can be uncovered quite easily, because a lot of people are going to buy your products. So that makes people much more aware about the consequences of their approach. So instead of investing in greenwashing marketing, maybe they will invest in greenification of the research and development department. So I think that circular economy, it is an amazing opportunity, both regionally and nationally and European. And I think that if we all together, we look into changing our mindsets and adapting our mindset to these requirements, and not forgetting what I've shown at the beginning, that we have a limited carbon budget, I think that we can make it. Daniel, thank you so much. We really need to change our mindset for sure, and we have to learn to design for the century and for a second life, like you have told us. And I will also remark your words when you were saying that we have to be as close as possible to nature in every aspect of our lives. So that's a long road, but we need to start walking on that road. Thank you so much for being here with us today. You're welcome. You're welcome. Thanks. Thank you. Chegamos agora então ao fim do nosso webinar e queremos agradecer mais uma vez aos nossos oradores do dia de hoje. Susana Escária, Roberto Antunes, Teresa Ferreira, Sérgio Ribeiro, João Menezes e Daniel Tabacaro. Muito obrigada a todos os que estiveram presentes. Esperamos ver-nos em breve e encontrar-nos neste caminho da circularidade, da sustentabilidade e do modelo regenerativo no turismo e não só. Até breve.